Glória a Deus. Aleluia. Bom dia. Eu creio que quase todos aqui me conhecem, a não ser que tenha alguém visitando, mas eu sou a esposa do pastor Jackson. E hoje ele me desafiou para trazer essa palavra. E, na verdade, esse desafio veio do Espírito Santo nos nossos corações. E, na verdade, hoje eu estou aqui como um atalaia. O atalaia é aquele que avisa quando o inimigo vem. Ele fica ali na torre de vigia, observa, a vinda do inimigo e avisa quais são as estratégias, avisa a quantidade de inimigo, quais são as armas, e ele mostra quando o inimigo vem. E nos últimos tempos, nós temos visto assim, muitas pessoas com problemas emocionais, nós temos recebido e atendido muitas pessoas com problemas emocionais, de opressão, pânico, depressão, fobias, ansiedade, engano na mente. E tudo isso muitas vezes tem começado aqui, na mente, né? E alguns domingos atrás, eu creio que uns 2 domingos atrás, o Jackson ministrou uma palavra aqui que ele falava de uma luta dele, de uma dificuldade dele. E quando ele falou isso, houve assim uma identificação. Isso trouxe uma identificação e várias pessoas nos procuraram porque se identificaram com aquela luta. Então, quando existe essa identificação, existe uma abertura, existe uma confiança, né? E quando ele falou de como foi que ele foi curado daquilo, como ele saiu daquilo, isso também gerou cura, gerou solução, né? Então, é muito bom quando existe essa identificação, essa abertura. E é sobre isso hoje que eu vou falar, porque alguns aqui sabem, alguns me conhecem mais de perto, que um momento da minha vida, eu passei por problemas emocionais também, e eu tive depressão. Isso começou quando eu tenho 3 filhos e cada pós-parto eu tinha uma depressão pós-parto. O primeiro eu não entendia bem, né? Eu achava que era só uma tristeza e tal, e aquilo foi aumentando cada um dos partos. E só sabe, na verdade, o que é depressão quem passa por isso, né? Realmente é algo muito difícil. E antes de acontecer isso comigo, eu não acreditava nisso. Eu aconselhava muitas pessoas e eu achava assim, que isso era fraqueza, que isso era coisa de quem não estava lendo a Bíblia, que não estava firme com Deus. Mas quando isso passou comigo, nós éramos pastores, eu nunca deixei de congregar, nunca deixei de ler a minha Bíblia, mas isso aconteceu comigo, né? Então, começou, a princípio, de uma forma no corpo, né? Porque foi uma depressão pós-parto. Mas isso foi aumentando, porque esses problemas emocionais, principalmente a depressão, ela pode ter origem no corpo, né? Espiritual ou na alma, porque nós somos como um tripé, e nós temos que cuidar dessas 3 áreas na nossa vida. Mas, apesar de ter começado na parte física, ela foi crescendo na parte emocional, e principalmente em relação à minha vida de pensamentos, porque eu não soube blindar essa área na minha vida naquela época. Então, isso foi crescendo. Então, eu sei que tem a origem nessas 3 áreas, mas hoje eu vou me deter mais nessa parte emocional e principalmente essa parte dos pensamentos, e nós vamos estar falando mais sobre isso, porque foi o que aconteceu comigo, e isso é o campo de batalha do inimigo. Ele conhece isso e ele sabe o quanto ele pode nos afetar em todas as áreas da nossa vida, quando nós deixamos esse campo de batalha, né, a nossa mente aberta para os enganos do inimigo. Então, nós precisamos conhecer como ele age para combatê-lo nessa área da nossa vida. A Bíblia diz que nós não podemos desprezar os seus desígnios, ou seja, a intenção dele, a forma dele agir, para que ele não alcance vantagem sobre nós. E tem um texto que fala bem claramente sobre isso,
que é lá em Provérbios 4, 23, que diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Gente, tudo que é importante para nós, nós guardamos. Nós guardamos a nossa casa, trancamos, guardamos nossa empresa, o nosso carro, colocamos seguro, né? Colocamos cerca elétrica na nossa casa. Tudo que é importante para nós, nós guardamos. Colocamos nosso dinheiro no banco, num cofre. Mas muitas vezes nessa área da nossa mente, do nosso coração, nós não temos vigiado e guardado dessa maneira. Mas olha o que a palavra diz: sobre tudo que você deve guardar, guarda o coração. Eu gosto, como fala na linguagem de hoje, esse mesmo texto que fala assim, olha, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Sobre tudo que se deve guardar, guarde a sua vida de pensamentos. Sobretudo, tenha cuidado com a sua vida de pensamentos. Isso é tão importante. E como o inimigo tem agido e tem alcançado espaço, muitas vezes, em muitas áreas da nossa vida, começando com uma semente que ele lança ali nos nossos pensamentos. Então, como é que o inimigo trabalha nessa área nas nossas vidas? Em primeiro lugar, ele semeia um pensamento usando as pessoas. Às vezes vem uma pessoa faz um comentário e aquilo ali gera um pensamento que vai crescendo, gerando, né, uma atitude. Lá em 1 Samuel 18, fala do rei Saul. O rei Saul vinha de uma batalha contra os filisteus. Ele tinha tido vitória, ele estava com seu exército, ele estava com Davi também ali no meio do seu exército, ele estava vindo de um tempo muito bom. Ele era o rei, ele estava tendo vitória e tudo estava acontecendo bem. Quando ele voltou daquela batalha, as mulheres ali na cidade começaram a festejar e começaram a falar assim, o Saul venceu os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. E o texto diz assim, então Saul se indignou muito. Gente, ele ficou indignado com aquela palavra que nem era verdade, né? Saul era o rei, Saul tinha vencido até aquele momento muito mais do que Davi, mas ele pegou aquela palavra e ficou indignado, né? Olha o que o texto diz, que essas palavras lhe desagradaram em extremo. Já aconteceu de você ouvir uma palavra e aquilo te desagradar em extremo? Isso foi uma semente que Satanás provavelmente lançou no seu coração. E o que nós temos feito muitas vezes com as sementes que Satanás lança no nosso coração? E ali o texto, mais para frente, fala assim, que depois ele não via mais Davi com bons olhos. O Davi não fez nada para ele. O Davi não fez nenhum mal para ele. O Davi nem foi, essas palavras não foram Davi que falou. Não foi o Davi que falou. Mas ele não olhava mais Davi da mesma forma. Ele ficou tão indignado com aquilo, com aquela mentira de Satanás que entrou no coração dele, que daí para frente o relacionamento dele com Davi não foi mais o mesmo. E a gente vê que Satanás, na verdade, desde o início, desde que Saul se tornou um rei, desde que ele foi coroado rei, Satanás tentava atingi-lo na área dos pensamentos, como ele faz com todos nós muitas vezes. E logo que Saul ele se tornou o rei, alguns capítulos atrás, em 1 Samuel 10, fala assim, que alguns filhos de Belial disseram, como poderá esse homem salvar-nos? E o trouxeram presente, e o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém, o que Saul fez? Ele se fez de surdo. Aquelas palavras ali no começo nem afetaram ele. O que ele fez com aquelas palavras?
ele fez que nem ouviu e continuou a vida dele e continuou crescendo como rei. Isso foi logo que ele se tornou rei. E eu fico pensando, se ele teve, né, esse discernimento, essa atitude no começo, por que nessa outra situação Saul também não se posicionou? Quando essas mulheres começaram a cantar, ele poderia fazer, também vão me fazer de surdo, que isso não é nem verdade. Mas não, aquela palavra ele deixou, ele não vigiou naquele momento e deixou aquela palavra entrar no coração dele. E essa semana eu estava pensando isso, por que ele não teve a mesma atitude que ele teve um tempo atrás? E conversando com o Jacques essa semana, a gente estudando sobre isso, a gente estava vendo assim o quanto que Satanás nos ataca na nossa mente, em diversas áreas. Um ele ataca na área da impureza, outro ele ataca na área do medo, né? Outro ele ataca na área e diversas áreas, né? Colocando divisão entre pessoas, outro ele acha, eu não vou ser capaz, outro é na culpa, fica acusando, e você se sente, né, aquela pessoa lá para baixo. Então, Satanás nos ataca em muitas áreas da nossa vida. E o pensamento em nós, ele é semelhante à germinação de um bebê. Vem muitos espermatozoides, né? Mas muitos são descartados. E um germina ali, né? Um ou mais de um, né? Gêmeos, germina ali. E aí, quando germina, começa, né, formar o bebê e a barriga da mãe, ele vai crescendo e a barriga da mãe vai crescendo a um ponto que as pessoas não têm mais como esconder, vai aparecendo. Então, da mesma forma, muitos pensamentos vêm na nossa cabeça, mas aquele que germina, que nós começamos a alimentar aquele pensamento, assim como o Saul fez aqui, ele começa a crescer, e ele começa a assumir o controle do nosso coração de uma forma que as pessoas começam a notar uma diferença nas nossas emoções, nas nossas atitudes, assim como as pessoas começaram a notar que Saul já não era mais o mesmo. Saul era uma pessoa atormentada, tanto que o Saul foi capaz de atacar uma lança no próprio filho, né? Quando eles estavam ali na mesa, ele ficou tão abalado, e ele tentando matar o próprio genro dele, que era Davi. Então, o Saul, por causa daquilo que foi crescendo tanto no coração dele, ele começou a ter atitudes extremas e as pessoas começaram a ver aquelas atitudes erradas. Então, tem um ditado que diz que nós não podemos impedir que um pássaro venha e pouse na nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça ninho. Veio um pensamento... Veio aquele pensamento, o pensamento que veio não é pecado, mas o que nós estamos fazendo com isso? Isso não precisa formar um ninho no nosso coração. Então, no testemunho, né, quando eu tive esse processo de depressão, então, assim, a depressão pós-parto ela é um período curto e aí passa. Mas cada uma das gestações foi aumentando o nível, né, daquelas depressões. E eu me lembro que na última gestação, eu fiquei tão ruim, que eu realmente sentia que eu ia surtar. Que eu estava assim, realmente abalada emocionalmente. E nós procuramos pessoas para nos ajudar. Nós buscamos ajuda. E eu lembro que um casal de amigos nossos foi lá em casa e conversaram conosco e falaram várias coisas. Eu não me lembro as coisas que eles disseram, mas uma frase que eles falaram foi igual àquela dança daquelas mulheres. Aquela frase foi a semente que Satanás usou para aquilo germinar no meu coração e aquilo começou a crescer no meu coração. Hoje eu penso que talvez eu possa até ter escutado de uma forma distorcida. Com certeza, Satanás usa para distorcer, né, as palavras das pessoas. Mas eu lembro que em um momento eles falaram assim: o pastor Jackson é uma bênção, ele tem um ministério que é uma bênção, mas você está atrapalhando o ministério dele. Quando eu ouvi aquilo foi tão ruim no meu coração, que eu
só pensava assim, então eu tenho que morrer, então eu não quero mais atrapalhar. E aí o processo foi crescendo. Aquela palavra, em vez de eu me fazer de surda, aquela palavra eu não soube parar o que os pensamentos foram gerando na minha cabeça, e eu acreditei naquela palavra, e aquilo começou a crescer a tal ponto que começou realmente a trazer morte em muitas áreas da minha vida. E hoje, quando eu olho para trás, eu fico até pensando assim, como que muitas vezes eu mesmo agi assim. Às vezes a gente não sabe o que uma pessoa está falando e nós somos tão bons de dar conselhos, né? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? A palavra de Deus. Não estou dizendo que conselho é ruim, mas existem momentos que às vezes a gente não precisa só ter um monte de argumentos, um monte de conselhos. Às vezes a gente precisa sustentar essas pessoas, a gente precisa estar perto, junto. E Deus foi me ensinando isso. E eu lembro que eu li um testemunho de um pastor, que ele era um pastor muito bem-sucedido, era um pastor assim, que ele amava muito a esposa dele, eles estavam sempre juntos, um pastor que era top mesmo. E um dia, de repente, foi muito rápido, a esposa dele teve uma doença e morreu. E quando isso aconteceu, aí esse pastor ficou muito triste, mas lutando e tudo. E os irmãos da igreja, ele tinha alguns amigos que estavam sempre com ele ali, sempre ajudando, fortalecendo e tudo. Mas teve um momento que ele começou a sumir. Ninguém mais via, ele não estava mais congregando, ele não estava mais aparecendo. E esses amigos foram lá para ver o que estava acontecendo. E esse pastor disse assim, olha, eu quero dizer que isso me abalou demais. E hoje eu não consigo mais orar. Na verdade, para falar a verdade para vocês, eu talvez não tenho nem mais fé. Eu estou me sentindo assim, no fundo do poço, arrasado. E eu fiquei pensando assim, talvez se eu estivesse lá, eu ia falar, não, mas você ensinou essas pessoas, se ergue, Deus é maior, tal, né? Faz isso, faz aquilo, a gente tem um monte de argumento. Mas, sabe, eu fiquei tão envergonhada quando eu vi a atitude daqueles amigos, eles falaram assim para aquele pastor, tudo bem, se hoje você não consegue orar, nós vamos orar por você. Se hoje você não consegue crer, nós vamos crer por você, porque nós somos um corpo, né? E o corpo, gente, é assim. Eu não digo assim, fulano, a Maria lá. Não, eu não digo assim, a Maria está. Quando a pessoa está com câncer, eu não digo assim, o câncer de mama da fulana. Eu falo, a fulana está com câncer, né? Então, assim, na verdade, todo o corpo sofre. Não é só um membro. Quando a pessoa está com câncer no membro, a gente diz, essa pessoa está com câncer, porque todo o corpo se envolve no processo, todo o corpo sofre com aquilo. E Deus foi me ensinando isso, que muitas vezes o que nós precisamos é só sustentar algumas pessoas. Porque, não sei se você já teve essa experiência de falar algo para uma pessoa e ela fala, eu já sei disso. Só que eu não estou tendo força para pôr isso em prática. E Deus foi me ensinando isso na prática, que muitos sabem aqui que eu gosto de correr, né? E nessa pandemia a gente estava correndo, e começou a dar uma dor no meu joelho. E essa dor começou aqueles sinais, né? Assim que é também, às vezes, a depressão, aqueles sinais de dores emocionais, pequenas, né? E a gente não leva muito a sério. E começou a dar uma dor no meu joelho. E eu lembro que numa corrida, a dor aumentou, e só que assim, todo o meu corpo falando, não para, nós vamos até o fim, cheio de conselhos, não para. Conclusão, eu terminei a corrida, né, o menisco lesionado e eu não conseguia andar. Eu lembro que aquela semana era uma semana que a gente tinha muitas visitas para fazer, o Jackson quase me tirava do carro, assim, eu não conseguia andar. Mas, gente, a perna direita sustentou a esquerda. Sustentou o corpo todo. Em nenhum momento ela ficou reclamando, por que você não está cumprindo a sua função? Por que você não está fazendo? O corpo é assim, um sustenta o outro, né? Um ajuda o outro, e Deus falou isso no meu coração. Muitas vezes nós precisamos ser aquele que
sustenta o outro, né? Porque muitas vezes a pessoa não quer estar naquele lugar, mas ela não tem força para sair. Então, a primeira forma que o inimigo usa para semear a mentira no nosso coração é através de pessoas, usando pessoas. E a segunda forma que ele usa é na primeira pessoa, nos nossos pensamentos. Ele usa o nosso próprio pensamento e a gente pensa que é o nosso pensamento. Então, eu pedi ajuda aqui dos universitários, nós vamos fazer uma ilustração bem rápida a respeito disso. Bom dia, amor. Bom dia, meu amor. Tudo bom? Tudo Poxa, bem. muito obrigado pelo café da manhã. Eu fiz para você, especialmente para você. Muito obrigado. Ele sempre deixa a xícara na mesa. Custa colocar na pia? Eu odeio essa cara de mau humor dela. Amor, eu tenho que ir, eu tô atrasado, vou pro trabalho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai. Que mulher chata. Prefiro não estar em casa. Obrigada, gente. Esse pessoal é demais, né? Gente, olha só como que Satanás usa, né? O casal amanheceu de boa. Vocês já viram isso? Ou isso só acontece lá em casa, às vezes, né? Ou com uma pessoa, você está de boa, vem aquele pensamento do nada, e você aceita aquele pensamento e reage àquele pensamento. Eles acordaram tudo bem um com o outro, de repente, ele nem tinha tirado ou deixado o copo na mesa, mas ela já pensou, ele nunca tira, e já começou a ficar com raiva. Mostrou aquela cara de raiva, e ele, eu odeio quando ela fica com cara de raiva. E isso, tudo Satanás ali por trás. Em nenhum momento eles foram contra o inimigo, mas ficaram ali, né, entre eles reagindo. Então, gente, nós precisamos identificar esses tipos de pensamentos que Satanás lança na nossa mente. Se esse pensamento não é meu, se esse pensamento não foi o Senhor que está colocando na minha mente, então eu preciso rejeitar aquilo, eu preciso identificar. Então, o que acontece muitas vezes? Por exemplo, se hoje você chegar na sua casa e ali na garagem da sua casa tiver um carro que não é seu, você vai falar assim, não, esse carro não é meu, né? Esse carro não pode ficar aqui porque esse carro não é meu. Aí você entra na sua casa, está ali o sofá e tem uma pessoa sentada no sofá. Você vai dizer, o que você está fazendo aqui? Quem deixou você entrar? Por que você está aqui? E não vai aceitar. Mas, quando os pensamentos de trevas, de escuridão entram no nosso coração, a gente aceita sem nenhuma hesitação. A gente deveria ter essa mesma atitude. Quem mandou você entrar? Pode sair daqui, né? Porque, gente, se nós começarmos a alimentar esses pensamentos errados, eles podem atingir proporções tão grandes que chega a divórcios, e nós temos acompanhado isso, que chega a relacionamentos destruídos, bons relacionamentos e até mesmo um suicídio. Aquela voz, né? Ai, eu estou tão cansada. Ai, eu poderia morrer. Já vi pessoas pensando isso. Eu acho que seria melhor a morte para mim. E começa a aceitar aqueles pensamentos mentirosos e aquilo começa a crescer no coração. Eu ouvi o testemunho de um pastor que ele trabalhava ele trabalhava em presídios. E ele contou vários testemunhos que ele falou, gente, muitas pessoas dentro dos presídios são pessoas que são normais como eu e você, são pessoas boas até. São pessoas que viviam uma vida normal até certo momento que começaram a dar ouvidos a vozes mentirosas. E ele contou um caso que me chamou bastante atenção. Ele falou de uma moça que estava há 10 anos, uma mulher que estava há 10 anos presa. E ele, ouvindo o testemunho dela, ele percebeu que ela era uma moça que tinha estudo,
tinha se formado, era uma moça bem-sucedida, ela se casou muito bem, com uma pessoa muito bem-sucedida, eles tinham um sonho de ter um bebê, e ela engravidou, ela teve esse bebê, tudo corria bem, eles eram uma pessoa normal, como qualquer pessoa. Quando ela teve esse bebê, ela, logo que veio do hospital, sentindo fraca e tudo, aí ela começou a pensar, meu Deus, e se eu morrer, quem vai cuidar do meu bebê? E ela aquilo ali começou a atormentar ela. E ela falou isso para o esposo dela. E se eu morrer, amor? E ele disse assim, amor, você está falando isso porque você está fraca agora, mas vai passar. Claro, ele não estava tendo essas mesmas lutas que ela, ele não estava tendo os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos, porque muitas vezes as situações, elas não são reais, mas os sentimentos são reais. O que está acontecendo dentro do coração da pessoa é real. E aquilo começou a aumentar, e ela falou, meu Deus, e se eu morrer, o meu marido vai casar com outra mulher, e essa mulher vai ficar aqui com as minhas coisas, com a minha casa, e essa mulher vai ser a madrasta da minha filha, e se ela maltratar a minha filha? E um momento ela começou a pensar assim, se minha filha, ela viu uma situação na mente dela, a madrasta e o marido lá comendo dentro da casa, eles moravam num lugar frio, e a filhinha lá fora falando assim, por favor, deixa eu entrar, eu estou com muito frio, com muita fome. Essa imagem que ela teve, ela chorou por 2 horas pensando naquilo. Chorou. Ela ficou tão desesperada com aquilo. E ela pegou a bebê dela e falou, filha, a mamãe te ama tanto. Isso está doendo mais na mamãe do que em você. Mas porque eu te amo tanto, eu vou te livrar desse sofrimento. E ela matou a filhinha dela para que a filhinha dela não passasse por isso. Gente, começou com uma semente. Um pequeno pensamento. E aquilo, às vezes, uma pequena semente pode gerar uma grande árvore. Talvez agora aí você está pensando, meu Deus, essa mulher é louca. Nunca faria isso. Mas pequenas sementes que Satanás lança no nosso coração, em áreas diferentes, pode alcançar proporções enormes e acabar com a vida de uma pessoa, né? Às vezes coisas assim, essa pessoa está chateada comigo, não falou comigo. Gente, não aceite esses pensamentos, nós temos que tomar cuidado. Então, ali, quando eu passei por aquele processo e aqueles pensamentos me atormentavam todos os dias. Eu sou um atrapalho, eu tenho que morrer, eu sou um atrapalho. E aquilo realmente começou a gerar morte em mim, sabe por quê? Eu não conseguia questionar aquele pensamento, eu não conseguia parar aquele pensamento. Essa semana, a Ana Lídia, nossa filha, no canal dela, ela postou um vídeo, e teve uma frase que me chamou muita atenção. Ela falou assim, que ela está lendo aquele livro, Cartas de um Diabo ao seu aprendiz. Então, o diabo ensinando o diabinho como atormentar as pessoas. Ele falou, olha, seu principal trabalho é garantir que os seres humanos não vão questionar o que eles estão pensando. Porque ele sabe que tudo começa aqui. Tudo começa aqui. A partir daqui gera as emoções, a partir daqui gera as nossas atitudes, ações e reações. Então, como combater esses pensamentos que não são bons? Como combater isso? Tem um versículo que todos nós deveríamos saber de cor. Coloca ali no teu celular, na porta da sua casa, né? Não só saber, mas pôr em prática. Que é o que deve estar no nosso pensamento. Isso é o filtro, né? Filtrando o que é para estar no nosso pensamento, que está lá em Filipenses 4:8. Então, lá diz assim, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, isso é que deve ocupar o nosso pensamento. Isso é o filtro, gente. Se você está pensando, mas o que eu posso pensar, o que eu não posso pensar? Pega esse filtro aqui e filtra os pensamentos. Então, o processo de cura na minha vida começou através da palavra de Deus no meu coração, mas eu lembro um dia que eu estava no carro com o Jackson,
E eu ouvi uma música e eu comecei a chorar. Essa música dizia assim: eu decido ser santo, eu decido perdoar, eu decido ser curada. Naquela hora, eu chorando, falei assim: amor, se eu esperar sentir, eu nunca vou sair disso. Mas hoje, eu decido perdoar. Hoje eu decido ser curada. E eu peguei esse versículo e comecei a pôr em prática. Se alguma virtude há, principalmente esse ponto. Gente, se tem alguma virtude nessa pessoa, foca nisso. Aí eu comecei a pensar, esse casal foi lá em casa nos ajudar. Esse casal tantas vezes foi bênção na nossa vida. Talvez eles não tenham dito dessa forma. E eu comecei a focar no que era bom. Porque, olha, se você foca no que é ruim numa pessoa, você vai achar muitas coisas ruins. E essa pessoa não vai ser boa para você. Mas se você focar no que é bom, pode ter certeza que todas as pessoas têm coisas boas. E as pessoas vão ser boas para você porque você foca no que é bom. Não é o que a pessoa é, mas é os teus olhos para essa pessoa. Então, tem alguma virtude nessa pessoa? Foca nisso. É nisso que eu vou focar. E aí começou o processo de cura na minha vida. Então, eu falei ali, né? Não sei se o pessoal da mídia colocou, como combater os pensamentos que são bons. Então, em primeiro lugar, nós precisamos colocar portas no nosso coração. Primeira coisa, coloca a porta no seu coração. Nós temos um portão na nossa casa, né? Cada um de nós. E se chega alguém lá no portão, você não deixa todas as pessoas que chegam no portão entrar na sua casa. Mas você, né? Conforme a pessoa entra. Mas quando o ódio surge no portão, né? Quando o ódio surge aqui, eu odeio. Quando a tristeza surge, eu fico triste. Quando o medo surge, eu tenho medo, eu fico apavorada. Né? Eu não coloco portas no meu coração. Então, aquilo veio, eu não tenho que reagir àquilo que veio na minha mente, mas isso é ter um coração passivo. Eu preciso ter um coração que reage a esses enganos do inimigo. Então, colocar essas portas, não, aqui você não entra. Né? Então, veio aquele pensamento, eu não preciso, se veio um pensamento de ódio, eu não preciso reagir com ódio. Não, eu vou mudar o meu pensamento, mas eu não vou deixar esse pensamento entrar. Segunda coisa, identifique quem é o verdadeiro inimigo. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, ou seja, não é contra pessoas. A nossa luta é contra as forças das trevas. Se esse casal tivesse esse entendimento aqui da apresentação, eles não estavam lutando entre eles, eles iam falar, amor, vamos lutar contra esse inimigo que tem se levantado aqui na nossa casa. Né? Então, assim, é dessa forma que Satanás age, de uma forma sorrateira. Né? Lá, quando eles começaram a construir um muro ali em Neemias, o inimigo, ele não ficou satisfeito com a obra de Deus ali. E aí, o que ele começou a fazer? Ali em Neemias diz assim, que os inimigos falaram assim, eles nada saberão, nem verão, e nós vamos entrar no meio deles e matá-los para fazer a obra cessar. É assim que Satanás ainda tenta agir hoje. Entrar sorrateiramente no nosso meio, sem que a gente veja e nos matar e fazer cessar a obra de Deus no nosso casamento, nas nossas vidas, no nosso ministério, na nossa família, dessa forma que ele age. E o processo de cura, porque, na verdade, a raiz da depressão na minha vida era por causa de falta de perdão, era por causa de mágoa, é por causa de eu não ter vigiado essas áreas na minha vida. E Deus, naquela época, me deu um sonho que foi algo assim tão, tão tremendo. E foi quando concluiu o processo de cura na minha vida. É claro que a gente precisa vigiar isso todos os dias. Mas eu tive um sonho que eu estava no aeroporto, e tinha vários oficiais fardados, assim, eles estavam impecáveis, fardados ali, e eles tinham armas, todos eles estavam armados. E aí, vinham os terroristas por trás deles e falavam assim, igual esse demônio aqui, falava assim no ouvido deles. E eu, no sonho, queria avisá-los, olha,
eles são terroristas, cuidado. Eu não sabia o que eles diziam no ouvido daqueles oficiais, mas eu tentava falar e no sonho eles não me viam e não me ouviam. Mas aqueles oficiais que estavam ali, cheios de armas, impecáveis, eles viravam um para o outro, colocava a arma no ouvido do outro e o outro colocava a arma na boca do outro e eles atiravam e a cabeça deles explodia. Eu acordei. E aí Deus falou no meu coração, vocês são esses oficiais. Vocês têm autoridade. E vocês, eu tenho dado armas que são poderosas em Deus. Mas muitas vezes nós estamos usando essas armas para matar um ao outro. E nós precisamos identificar quem é o nosso inimigo. Às vezes eu sento com uma esposa e falo, o teu marido não é o teu inimigo. Se levanta como uma mulher de oração. O teu discipulador, o teu líder, o teu patrão, não é ele o seu inimigo. Essas pessoas não são os nossos inimigos, mas nós precisamos identificar quem são os verdadeiros inimigos e usar as armas que são poderosas em Deus para destruir toda a fortaleza que Ele tem levantado na nossa vida. E, por fim, como vencer esses enganos de Satanás? Em primeiro lugar, colocar portas, identificar quem é o verdadeiro inimigo e, por último, deixar a luz entrar. Então, gente, a gente não precisa lutar contra as trevas e nem fugir das trevas. É tão fácil, é só acender a luz que as trevas fogem, Então, quando eu me encho da luz da palavra de Deus, as trevas fogem da minha vida. Porque eu vejo algumas pessoas reprimindo assim, ai meu Deus, eu não posso pensar nessa imoralidade, eu não posso pensar nessa imoralidade, eu não posso ficar ansioso, eu não posso ficar ansioso, e dorme com essa ansiedade e acorda com ansiedade. E, na verdade, é como se fosse o foco da vida dela. Quando eu foco numa coisa, ela se expande. O problema é pequeno ali, mas quando eu foco, ele toma toda a minha visão. Então, não adianta, às vezes, eu estar reprimindo aquilo que o meu coração está cheio, porque uma hora vai explodir e eu não vou dar conta. O que eu preciso fazer? É como Jesus, que é o nosso mestre, foi aprovado. Satanás veio ali com as trevas, e aí, o que ele fez? Acendeu a luz. Jesus, ele não ficou ali lutando com Satanás, não. Jesus também, ele não ficou fugindo. Eu vou fugir, lá vem o diabo, eu vou fugir. Não, também não. O que ele fez? Está escrito, luz, as trevas fogem. Nós precisamos encher dessa luz para que as trevas fujam, para que o engano, quando Satanás vier com o engano dele, isso saia totalmente, porque onde tem luz, as trevas saem. Então, porque a Bíblia diz que no final dos tempos, muitos serão enganados. E nós temos que tomar cuidado com isso. Foi, na verdade, a primeira forma que Satanás tentou tocar na humanidade. Ele chegou na Eva ali, enganou a Eva, E o pior, que a pessoa que está enganada, ela não sabe que está enganada. Eu fico pensando, o Jackson sempre fala isso. Como que Satanás ele faz nesses enganos? A Eva tinha tudo, mas ele fez ela focar na única coisa que ela não tinha. Às vezes nós temos tudo, mas nós focamos naquilo que nós não temos, em vez de ser grato por tudo que nós temos. Então, ela não percebia que ela estava enganada. Então, esse é o pior aspecto da pessoa enganada. E, por último, a pessoa enganada, ela influencia outros. E Eva influenciou o Adão ali. E a Bíblia diz lá em 2 Coríntios, receio, que como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Eva trabalhou, a serpente trabalhou na mente da Eva. E ele falou, cuidado. Assim como ela corrompeu, assim como ela enganou Eva na mente, tudo começa aí, tudo começa na mente, no nosso coração. A Bíblia diz que o nosso coração, ele é enganoso. Por isso, nós precisamos vigiar todo o tempo. Precisa essa luz de Deus entrar. E essa luz, gente, é a revelação da palavra. O apóstolo Paulo, ele falava em quase todas as cartas dele, eu oro para que venha espírito de revelação. Não que vocês apenas conheçam a letra,
mas que vocês tenham revelação disso no coração de vocês. Porque eu já vi pessoas falando, olha, eu até faço o meu TSD, eu leio a Bíblia, eu sei que isso não está certo, mas às vezes parece que eu não tenho forças para vencer isso na minha vida e eu não sei o que acontece. E nisso eu lembrei daquela história daquela mulher adúltera, que quando ela foi pega ali em adultério, né, que foi levada até Jesus, eu fico pensando, aquela mulher, ela sabia a lei, e a lei da época era uma mulher pega em adultério, ela seria apedrejada até a morte. Ela conhecia a lei, ela conhecia o que a palavra dizia, ela conhecia a lei. Ela sabia da consequência daquilo. E eu falo, por que essa mulher cometeu adultério, sabendo da lei, conhecendo a lei e conhecendo a consequência disso na vida dela? Sabe por que ela fez aquilo? Porque o coração dela estava cheio de impureza, de imoralidade. E aquilo encheu tanto que aquilo foi maior do que ela. Ela não tinha força para vencer aquilo. Então, muitas vezes, eu vejo pessoas que sabem da consequência do erro, mas que não tem força, porque a mente dela está cheia daquilo. E quando ela foi levada até Jesus, a mente dela ficou cheia de medo que ela ia ser apedrejada, né? E Jesus, quando encontrou com ela, Jesus não reprimiu aquela mulher, falou assim, por que teu coração está cheio de malícia? Por que você deixou esses pensamentos entrar? Ou reprimiu de alguma forma aquela mulher? Não, Jesus amou aquela mulher. Jesus, que é a luz entrou no coração daquela mulher. O coração dela, que era cheio de imoralidade, cheio de impureza, ficou cheio de gratidão, ficou cheio de amor. E quando Jesus disse para ela, vai e não peques mais, eu imagino que ele sabia que ela ia ter força para não pecar mais. Porque agora ela não precisava ficar reprimindo aquele monte de pensamento no coração dela que uma hora ia explodir. Não, porque agora a mente e o coração dela tinha sido transformado por Jesus. A luz tinha entrado, a palavra, a gratidão, a graça de Deus. Agora sim, ela teria força contra essas armas do inimigo. Amém? Eu quero pedir para vocês se colocarem em pé. A verdade a respeito de mim e de você não está no que nós vemos, no que nós sentimos, muito menos no que as pessoas dizem. A verdade sobre mim e sobre você está na palavra de Deus, no que Deus diz. Deus disse para o povo dele assim, olha, eu vou te dar Canaã. Ele já tinha dado. Aqueles espias, aqueles homens foram lá, e eles eram 12 homens. 10 deles, que foram os perdedores, eles não se viam como Deus os via. A Bíblia diz que ele fala, eu me via como gafanhoto, e tinha muito gigante lá. E 2 deles se viam como Deus os via. Né? Talvez você pode dizer, mas realmente tinha gigante, eles não estavam mentindo, eles estavam falando a verdade. Mas o foco de Caleb e Josué não estava no problema, não estava no gigante, não estava na dificuldade, estava no que Deus diz. Estava no que a palavra de Deus disse a respeito deles. Então, gente, todos nós vamos lutar contra pensamentos, contra vozes que vêm falar aqui na nossa mente, pensamentos que vai dizer que você não é capaz, que nós não podemos. Todos nós vamos ter essa luta, mas nós temos que escolher pensar o que Deus diz a respeito de nós. E nós vamos terminar orando, mas nós vamos orar uma música. Eu vou pedir para o pessoal da mídia colocar essa música com a letra da música aqui. Se você conhece, você fecha seu olho. Se você não conhece, ore essa música como se fosse a sua oração, né? Lembrando que todos nós temos essas lutas, mas precisamos ouvir o que Deus diz a nosso respeito.
que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. E diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, creio sim, no que diz sobre mim. Creio sim, e tudo que importa agora é o que a tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. E diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, creio sim, no que diz sobre mim. Creio sim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés, a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. E diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, oh, creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, oh, creio sim, oh, eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim. Quando eu estava estudando essa palavra, o Senhor me mostrando que muitas raízes da depressão, às vezes a ociosidade, ou a falta de propósito, ou a falta de perdão, como foi o meu caso. Mas ele falou que tem muitas pessoas sofrendo por culpa, porque Satanás tem acusado, tem trazido muitas vezes o seu passado, o seu erro, e tem acusado. E quando eu estava orando, eu me lembrei de uma época que eu estava orando e eu falando assim: Senhor, eu tenho tantas marcas na minha vida, tantas coisas que eu não gostaria de ter feito, e essas marcas, Senhor, elas nunca vão sumir. E eu me envergonho dessas coisas, e Satanás sempre joga na minha mente o meu passado.
E Jesus, eu olhei a imagem de Jesus. Ele não me disse nada, mas ele estendeu as mãos e ele mostrou, eu também tenho marcas. Quando eu falei que a identificação traz cura, Jesus se identifica conosco, por isso nós podemos ser curados. Então, nós somos amados, nós somos perdoados. Aleluia, glória a Deus. Uhul. Amém, amém. Só antes de terminar, eu gostaria de dar a oportunidade, porque todo o processo de cura na alma e em qualquer área da nossa vida, ele começa quando a luz entra na nossa vida. E se tem alguém aqui que nunca fez essa oração, ou você já fez essa oração convidando Jesus, mas hoje você sente que você está igual aquela mulher, com os pensamentos assim, cheios de pensamentos ruins, e você quer, Senhor, eu quero novos pensamentos, eu quero que o Senhor não só seja o meu Salvador, mas seja o Senhor da minha vida e governe essa área dos meus pensamentos e governe todas as áreas na minha vida. Eu quero te convidar que você venha aqui na frente, nós queremos orar, que a luz do Senhor venha sobre a sua vida para que você possa realmente vencer nessas áreas, convidar Jesus a entrar na sua vida para ser o seu, não só Salvador, mas o Senhor da sua vida. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. E diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que cedo Hoje é um dia de cura nesse lugar. Que o Senhor vai estar te capacitando para vencer nas áreas que Satanás até hoje dominou. Mas nós queremos declarar a vitória do Senhor nessa área, na sua vida, em nome de Jesus. Esse território é do Senhor, esse território é de Jesus. E o Senhor diz que você é forte, que você é amado, que a sua força vem dele, ele é a sua justiça. Obrigada, Jesus. Nós te louvamos. Senhor, nós declaramos nessa manhã a cura completa, Senhor. Assim como aquela mulher que o Senhor disse, vai e não peques mais. Ela se levantou dali e eu creio que ela teve forças no Senhor para nunca mais cair naquela área, para nunca mais ser enganada. Oh Deus, eu também declaro essa vitória na vida dos meus irmãos, na vida da igreja, Senhor. A vitória na nossa mente. Eu declaro uma mente blindada contra todo engano de Satanás, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor incomparável de Deus e a comunhão do nosso amigo e do nosso doce Espírito Santo seja com cada um nessa semana e para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia.